Colossenses capítulo 3, versículo 23. Colossenses 3, 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. É chegado o dia 1º de maio, comumente conhecido como Dia do Trabalhador ou Dia do Trabalho. E eu gostaria de trazer uma palavra sobre isso. Como nós cristãos devemos enxergar o trabalho? O que as Escrituras nos ensinam com respeito ao trabalho? Vivemos em um tempo em que o trabalho é ao mesmo tempo idolatrado, como também desprezado. Uns fazem dele um ídolo, entregam-lhe suas forças, seus sonhos, suas famílias e até mesmo a sua alma. Outros o tratam com desprezo, como se fosse um fardo, um mal necessário para sobreviver, algo a ser evitado sempre que possível. Em um mundo onde o trabalho é visto ou como um ídolo ou como um castigo, as Escrituras nos oferecem uma visão mais elevada de como devemos enxergar e encarar o trabalho. Em primeiro lugar, o trabalho nasceu no Éden. Veja o que diz Gênesis capítulo 2, versículo 15. O texto vai dizer: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. No jardim do Éden, Deus pôs o homem para cultivar e guardar a terra. Ou seja, Deus criou o homem para trabalhar no jardim. O trabalho foi instituído antes da queda, antes do pecado. O trabalho, portanto, é bênção e não maldição. É dom de Deus e não castigo de Deus. O trabalho não é consequência do pecado. O trabalho é parte do propósito original do homem. Deus criou o homem com o propósito dele trabalhar no jardim de Deus. Deus não criou o homem para a ociosidade ou para a inércia. Deus não iria colocar o homem no jardim do Éden para não fazer nada, para ficar deitado eternamente no berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Não, o homem não foi criado para o ócio, mas para o trabalho. E isso nada mais é do que uma expressão da imagem de Deus no homem. Se você observar, veja comigo o que diz Gênesis, capítulo 2, versículo 2. Olha o que o texto vai dizer. Gênesis, capítulo 2, versículo 2. E havendo Deus acabado a obra que fizera, no 7º dia descansou de toda a sua obra que tinha feito. A palavra usada para obra aqui é melakha, em hebraico. Essa palavra descreve um trabalho diligente, intencional e criativo. Na obra da criação, nós vemos um Deus que trabalhou de maneira diligente, intencional e criativa. Em João, capítulo 5, versículo 17, Jesus vai dizer: meu Pai trabalha até agora e eu também. Por isso que nós fomos chamados para trabalhar, porque isso é uma expressão da imago Dei, da imagem de Deus em nós. O agricultor que cuida da terra, o artista que pinta uma tela, o pai que provê sustento para a sua casa, o professor que educa, todos que exercem seus dons com diligência e honestidade, estão expressando a imagem de Deus, o caráter de Deus. Há um valor sagrado que permeia o som da enxada que corta a terra, o tilintar do martelo que molda o ferro, o murmúrio das teclas que compõem relatórios, o silêncio do médico diante do bisturi, o cuidado da mãe ao lavar a louça. Em cada ato de trabalho, seja ele manual ou intelectual, há um eco do próprio Criador que no princípio trabalhou. Portanto, meu irmão, trabalhar não é apenas uma atividade comum e banal, é um ato de adoração e testemunho de quem Deus é. Agora, observe comigo uma coisa, em Gênesis capítulo 2, versículo 15. O texto vai dizer que Deus pôs o homem no jardim
para o cultivar e o guardar. Gênesis capítulo 2, versículo 15 diz que Deus pôs o homem no jardim para o cultivar e o guardar. Aqui nós temos o que nós chamamos de mandato cultural. A palavra mandato significa ordem, comando, encargo, missão. E cultural vem de cultivo, cuidado, desenvolvimento. Na maioria das vezes, nós associamos a palavra cultura com arte, não é isso? Mas cultura é todo o desenvolvimento da vida humana, seja na ciência, na arte, na música, na tecnologia, na educação, no governo. Você pega, por exemplo, a palavra agricultura. O que é agricultura? É a junção de duas palavras. Agri, mas cultura. Agri significa campo, terra. Cultura vem de cultivo, cuidado. Agricultura, portanto, significa o cultivo da terra, o cultivo do campo. Entendeu o que significa a palavra cultura? Muitas das vezes associamos à arte, mas ela vem de cultivo, cuidado, desenvolvimento. Quando Deus fala em Gênesis 2, versículo 15, que o homem foi posto no jardim para cultivar, em outras palavras, Deus colocou o homem no jardim para produzir cultura. Deus estava ordenando que Adão desse início à formação da cultura humana. O mandato cultural de Deus para o homem não se limitaria apenas ao cultivo da terra, mas a toda forma de cultura que glorifica a Deus. Em outras palavras, podemos dizer que o trabalho do homem seria desenvolver as potencialidades da criação de Deus. Alguém certa vez disse: Deus criou esse mundo cheio de riquezas latentes, esperando para serem descobertas, organizadas e ampliadas pelas mãos do homem. Por exemplo, as plantas deveriam ser cultivadas em novos campos. A terra deveria ser explorada em sua riqueza mineral e agrícola. As relações humanas deveriam crescer em família, tribo, sociedade. A cultura deveria surgir através da arte, da ciência, da arquitetura, da música, do governo, da educação. Dessa forma, o trabalho do homem seria uma extensão do trabalho criativo de Deus. Quando Deus criou o mundo, ele não entregou um produto pronto e finalizado, no sentido de que tudo já estivesse desenvolvido plenamente. Não, o mundo foi criado cheio de potencialidades. Deus não colocou o homem em um mundo pronto e acabado, mas em um mundo em construção, cuja tarefa seria descobrir, pesquisar, explorar, aprender sobre as leis da natureza, as riquezas da terra, as capacidades da vida, organizar, criar estruturas sociais, sistemas de conhecimento, códigos de justiça e civilizações. O homem teria a digníssima responsabilidade de desenvolver as potencialidades da criação de Deus. Esse foi o trabalho que Deus deu ao homem: cultivar e guardar a terra. Em Gênesis capítulo 4, nós vemos o cumprimento desse mandato cultural. A partir da descendência de Caim, nós vemos a edificação de cidades, o desenvolvimento da metalurgia, da pecuária, da música. Se você notar, Gênesis capítulo 4, versículo 17, mostra que Caim edifica uma cidade. Jabal se torna o pai dos que habitam em tendas e criam gados. Isso mostra o desenvolvimento da pecuária. Nós temos um irmão de Jabal, chamado Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Isso mostra o desenvolvimento das artes, da música. Tubal-Caim é o forjador de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Isso mostra o desenvolvimento da metalurgia. E ao longo dos séculos nós vemos a descoberta do fogo, o desenvolvimento da agricultura para a produção de alimentos, o desenvolvimento da arquitetura e das cidades, o desenvolvimento da arte, da música, da ciência, da escrita, da educação, né? No decorrer da história, Deus tem capacitado homens a desenvolver as potencialidades da sua criação. E até hoje tem sido assim. Do algodão fazemos tecidos e vestimentas. Do barro fazemos vasos, não é isso?
Do ferro, forjamos ferramentas e estruturas. Da madeira, construímos casas e móveis. Da areia, produzimos vidro e obras de arte. Da pedra, erguemos monumentos e catedrais. Do couro, fazemos calçados e vestimentas. Da lã da ovelha, fazemos cobertores. Do petróleo, extraímos combustível, plásticos, energia. Das ervas medicinais, extraímos remédios que restauram a saúde. Todo esse progresso é um eco do mandato cultural de Gênesis. Cada invenção, cada avanço tecnológico, cada nova descoberta é um lembrete do mandato cultural de Gênesis. E na eternidade, no novo céu e na nova terra, sem o peso do pecado, continuaremos a expandir a beleza, a ordem e a glória do novo Éden, no paraíso de Deus. Muitos imaginam a eternidade como lugar onde não faremos mais nada além de adorar, não é? Como se fosse uma existência estática, contemplativa, ociosa. Mas não é isso que a Bíblia nos apresenta. A visão que nós temos do céu na Bíblia não é um céu marcado pelo ócio e pelo tédio, mas sim de um reino onde serviremos a Deus com alegria e prazer. Apocalipse, capítulo 22, versículo 3, vai dizer que no céu nós serviremos a Deus. Em Isaías, capítulo 65, nós temos uma profecia escatológica do reino restaurado. Ele vai dizer no versículo 17, pois eis que crio novos céus e nova terra. Versículo 19, vai dizer, e exultarei por causa de Jerusalém, me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de pranto. Eles edificarão casas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Olha só, Isaías descreve o novo céu e nova terra como uma realidade onde há construção, plantio, colheita, desfrute. A eternidade será o início de uma nova era de trabalho sem fadiga, de serviço sem pecado, de produtividade sem frustração. E mesmo na eternidade, continuaremos a desenvolver a criação de Deus em um estado glorificado, redimido e sem os efeitos do pecado. Em Romanos, capítulo 8, versículo 21, vai dizer que a criação será redimida do cativeiro da corrupção. Ou seja, a criação não vai ser destruída, ela vai ser redimida, restaurada ao seu propósito original. Na restauração de todas as coisas, Deus não pretende nos tirar da criação, mas nos reinserir nela como reis e sacerdotes. No novo céu e na nova terra, o mandato cultural continuará, mas agora sem a presença do pecado. Lá, trabalharemos sem fadiga, serviremos sem orgulho, criaremos sem vaidade, exploraremos todas as riquezas infinitas do universo de Deus. Você percebe como o trabalho ganha uma nova perspectiva quando conhecemos estas verdades? A partir de agora, nós não podemos mais enxergar o nosso trabalho como algo comum ou insignificante. O mandato cultural nos ensina que todo trabalho honesto, feito em amor a Deus e amor ao próximo, honra o Senhor e glorifica o seu nome. Quando você trabalha, pesquisa, cuida, constrói, inova, você está, ainda que muitas vezes sem perceber, cumprindo com este mandato cultural. O mandato cultural é sobre manifestar a glória de Deus em cada campo da existência humana. Na ciência, refletimos a ordem e a sabedoria de Deus. Na agricultura, refletimos a provisão de Deus. Na medicina, refletimos a compaixão de Deus. Na arte, refletimos a beleza de Deus. No ensino, refletimos a verdade de Deus. Na justiça, refletimos a retidão de Deus. Por isso que Isaías, capítulo 11, versículo 9, vai dizer: a terra se encherá do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Todas as coisas criadas refletem a glória de Deus. Heber Campos Júnior, certa vez disse: Deus quer que a sua criação seja conhecida, cultivada, apreciada, governada e
comunicada. Ou seja, Deus quer que a sua criação seja conhecida através da ciência, cultivada através da agricultura, apreciada através da arte, governada através da política, comunicada através da educação. Nessa perspectiva, todo trabalho é sagrado. Alguns vão dizer, não, o trabalho sagrado é aquele que a gente faz para Deus, né? Evangelismo, oração, pregação, louvor, isso é o trabalho sagrado. Os demais é secular. Errado. Todo trabalho que realizamos com excelência e honestidade, em amor a Deus e amor ao próximo, é um trabalho sagrado. É um trabalho que glorifica a Deus, que honra a Deus, que exalta a Deus. Martinho Lutero, certa vez disse, Deus está mais satisfeito com o trabalho fiel de um sapateiro cristão que faz sapatos bons e honestos do que com a adoração falsa de um hipócrita dentro da igreja. Olha o que Martinho Lutero disse. Deus está mais satisfeito com o trabalho fiel de um sapateiro cristão que faz sapatos bons e honestos do que com a adoração falsa de um hipócrita dentro da igreja. Os puritanos ensinavam que todo trabalho é um chamado de Deus. Por exemplo, alguns foram chamados para serem pastores, missionários, evangelistas, mas outros foram chamados para serem advogados, empresários, engenheiros, arquitetos, comerciantes, funcionários. É um chamado de Deus. William Tyndale disse algo interessante, um puritano, vai dizer, se olharmos externamente, veremos uma grande diferença entre um fazendeiro e um juiz. Mas no tocante a agradar a Deus, não há qualquer diferença. Ambos estão a serviço do Senhor. Olha que coisa belíssima. Se olharmos externamente, veremos uma grande diferença entre um fazendeiro e um juiz. Mas no tocante a agradar a Deus, não há qualquer diferença. Ambos estão a serviço do Senhor. Ambos foram chamados pelo Senhor. Você entendeu isso? Um fazendeiro agrada tanto a Deus em seu serviço quanto um juiz. Uma dona de casa agrada tanto a Deus quanto um pastor. Deus tem um chamado específico para cada indivíduo. Não pense que por você não ser um pastor, não ser um missionário, você não está agradando a Deus. Você não está trabalhando para Deus, não está realizando um trabalho que glorifica a Deus. Não pense isso. As pessoas podem servir a Deus em qualquer espécie de trabalho, embora seja apenas varrendo o chão ou administrando empresas. John Cotton, certa vez escreveu, a fé leva o homem a abraçar qualquer trabalho, por mais simples que seja, no qual um coração carnal ficaria completamente envergonhado de ser visto nele. Olha o que John Cotton diz. A fé leva o homem a abraçar qualquer trabalho, por mais simples que seja, no qual um coração carnal ficaria envergonhado de ser visto nele. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 3, nos mostra algo interessante. Olha o que os homens vão dizer a respeito de Cristo. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Olha o que os homens dizem a respeito de Jesus. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? O nosso Senhor, quando veio a esse mundo, trabalhou como um carpinteiro. Olha que coisa. O nosso Senhor, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, quando se fez homem, o verbo que se fez carne, trabalhou entre nós. E trabalhou como? Como um carpinteiro. Era um ofício comum daquela época. Não havia nada de extraordinário em trabalhar como carpinteiro. Ele poderia ter sido um escriba, um sacerdote, um governante, um funcionário romano, né? Poderia ter sido um mercador, dono de muitas terras, mas ao invés disso, ele veio como carpinteiro. O Filho de Deus trocou a glória dos palácios pela poeira da oficina. Ele trocou o cetro pela plaina, a coroa pelo avental, para ensinar que no reino dos céus o valor do homem não está na posição que ocupa, mas no coração com que serve. Olha que coisa forte, né? Ele fez isso para nos ensinar que no reino dos céus o valor do homem não está na posição em que ele ocupa, mas no coração com que serve. Jesus, o nosso Rei eterno, trabalhou como carpinteiro, para que nenhum trabalhador
por mais simples que seja, duvide do seu valor diante de Deus. Não foi na corte de César que o Messias apareceu, mas numa oficina. Ele não nasceu rei entre os homens, mas servo entre os simples. Agora, se Cristo não achou indigno trabalhar com madeira, quem somos nós para desprezar o nosso labor? Se Cristo, nosso Redentor, não achou indigno trabalhar com madeira, quem somos nós para desprezar o nosso labor? Trabalhar com excelência é uma oportunidade de testemunhar da nossa fé. O verdadeiro cristianismo não se limita ao púlpito, ao templo ou aos cânticos que entoamos nos domingos, mas ele se manifesta também no chão da fábrica, no silêncio do relatório, no calor da oficina, na lida do campo, no cuidado do lar. Como Colossenses 3:23 diz, tudo quanto fizerdes, fazei de coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estás servindo. Nós agradamos a Deus não apenas quando estamos no culto adorando, mas também quando, no decorrer da semana, trabalhamos com excelência. Paulo escreveu, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos devemos visar a glória de Deus. Nós glorificamos a Deus não apenas no culto, né? A gente pensa, não, é na hora do culto que eu tenho que dar glória, tenho que glorificar a Deus. Mas a questão é, você vive uma vida para a glória de Deus. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Tudo que nós fazemos devemos visar a glória de Deus. Em toda a esfera da nossa vida, incluindo o nosso trabalho, devemos glorificar a Deus. Amanhã, ao entrar na sua loja, ou na sua oficina, ou no seu escritório, ou então no seu lar, lembre-se, você pisa em um pequeno pedaço do jardim que Deus te chamou para cultivar e guardar. Devemos sempre lembrar que o lugar onde estamos, Deus nos chama a cultivar e guardar. Como mordomos de Deus, devemos trabalhar com excelência e servir o nosso próximo com amor. Devemos lembrar que tudo o que temos não nos pertence, pertence a Deus. Somos apenas mordomos. O dinheiro que temos pertence a Deus. A casa que temos pertence a Deus. A família que temos pertence a Deus. Tudo que temos pertence a Deus. Ou seja, devemos cuidar sabendo que não é nosso, é do Senhor. Por isso devemos cuidar com todo zelo, com todo amor. Porque Deus confiou a nós o nosso trabalho, a nossa casa, nosso dinheiro, nossa família. Tudo que temos é do Senhor. Estamos administrando os bens do Senhor. Provérbios, capítulo 15, versículo 3, diz que os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando os bons e contemplando os maus. O cristão sabe que seu trabalho é feito sob os olhos de Deus, e não apenas sob a supervisão dos homens, mas principalmente ele está diante de Deus. Coram Deus, né? Diante de Deus. Estamos continuamente na presença do nosso Deus. Trabalhar com excelência é isso. É uma forma de demonstrar que tememos a Deus. Mais do que para agradar o patrão, para impressionar o funcionário, mais do que qualquer coisa, nós fazemos para quê? Agradar a Deus. É uma forma de demonstrar temor a Deus. E além disso, como nós falamos anteriormente, trabalhar com excelência é uma maneira de testemunharmos da nossa fé. Mateus capítulo 5, versículo 16 vai dizer: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Olha o que fala. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O nosso trabalho, muitas das vezes, pode ser um campo missionário. Já parou para pensar nisso? Nosso trabalho, muitas das vezes, pode ser um campo missionário. Você pode ter sido colocado naquele lugar por Deus como um missionário, alguém encarregado
de revelar o evangelho para aquelas pessoas. E como você pode revelar o evangelho para aquelas pessoas? De duas maneiras. Primeiro, através do ensino, da pregação, você falando do evangelho. Mas também, principalmente, através do seu testemunho de vida, do seu exemplo de vida. Eu lembro das palavras da condessa de Huntington. Ela disse assim: eu me tornei cristã pela influência de George Whitefield, mas não por suas pregações, e sim pela beleza de sua conduta, que muito me encantou. Olha o que a condessa de Huntington diz. Um pregador famoso, George Whitefield, um homem de Deus, séculos atrás. A condessa de Huntington diz: me tornei cristã pela influência desse homem, George Whitefield, mas não foram as suas pregações, e sim a beleza da sua conduta, que muito me encantou. Isso é ser sal da terra. Isso é ser luz do mundo. É refletir a beleza do evangelho em nossa conduta diária. Agora, caminhando para o fim, o mundo enxerga o trabalho como uma corrida para o sucesso, né? Esse mundo aí fora, os ímpios, eles enxergam o trabalho como uma corrida para o sucesso, para o reconhecimento, para a riqueza. O mundo trabalha movido pelo lucro, pela ambição, pelo ego. O trabalho é visto por eles como um meio de autopromoção. Eles veem o trabalho como uma forma de acumular riqueza. O pensamento do mundo é: trabalho para mim, trabalho para realizar os meus sonhos e trabalho para o meu conforto. É assim que o mundo pensa? Mas o cristão, transformado pelo evangelho, não enxerga o trabalho dessa maneira. Ele não trabalha apenas para si mesmo. Em Efésios capítulo 4, versículo 28, vai dizer: antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Na versão NVT vai dizer: use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Nós trabalhamos não apenas para nós mesmos, mas também para ajudar os necessitados, o nosso próximo. Nós trabalhamos por pelo menos 4 motivos. Nós trabalhamos para honrar Deus, sustentar nosso lar, servir nossa igreja e abençoar o nosso próximo. Enquanto o mundo trabalha para ostentar, o cristão trabalha para abençoar. Ele trabalha visando abençoar sua família, sua igreja, seu próximo. E por isso, devemos encarar o trabalho com seriedade. Há um equívoco sutil que por vezes se infiltra entre os filhos de Deus. O pensamento de que crescer, prosperar ou enriquecer é por si só um sinal de mundanismo, vaidade, pecado. Mas essa não é a visão das Escrituras. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não condena o crescimento, ela condena o orgulho. Ela não condena a prosperidade, ela condena a avareza. Ela não condena a abundância, ela condena a ganância. Né? Na parábola dos talentos, Deus repreende o servo que enterrou o talento ao invés de multiplicá-lo. Ele repreende aquele servo que enterrou o talento ao invés de multiplicá-lo. Isso mostra que não devemos rejeitar o crescimento, se assim for, da vontade de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, diz, olha o que Paulo vai dizer: e Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que é o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Olha o que Paulo fala. Deus pode dar mais do que o necessário a nós. Para quê? Para fazermos todo tipo de boas obras. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que Deus nos abençoa para nós sermos abençoadores. Deus semeia em nosso campo para nós semearmos no campo dos outros. Deus supre as nossas necessidades para nós suprirmos a necessidade dos outros. Deus nos enriquece
com suas bênçãos para sermos ricos em boas obras. Hernando Dias Lopes vai dizer: os ricos que armazenam apenas para si mesmo descobrem que aquilo que entesouram com avareza se transforma em combustível para a sua própria destruição. Tiago, capítulo 5, fala isso. Tiago 5, versículo 1 vai dizer: prestem atenção, vocês que são ricos, chorem e gritem pelas desgraças que vocês irão sofrer. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram. A mesma riqueza com a qual vocês contavam devorará sua carne como fogo. Esse tesouro corroído que vocês acumularam testemunhará contra vocês nos últimos dias. Por isso, ouçam os clamores dos que trabalharam em seus campos, cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento. Sim, os clamores dos que fizeram a colheita em seus campos chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês levam uma vida de luxo na terra, satisfazendo seus desejos e estão gordos como gado, pronto para o matadouro. Tiago, capítulo 5. Esse é o retrato daqueles que trabalham apenas para si mesmo. Eles acumulam, consomem, oprimem e esquecem de que os bens e o trabalho são dádivas confiadas por Deus para abençoarmos o próximo. O cristão não busca enriquecer para ostentar mais, mas para repartir mais. Ele não enriquece para exaltar o seu nome, mas para glorificar o nome de Cristo. Portanto, a prosperidade financeira não é um pecado se o propósito é sustentar sua família com dignidade, ajudar os necessitados, investir na obra de Deus. Não é um pecado se você visa com esse propósito, com esse objetivo. Com isso, eu quero deixar algumas orientações práticas para você que deseja prosperar visando essas coisas. A prosperidade não vem só de quanto você ganha, mas de como você cuida do que já tem. Como você administra o que você já tem. E eu quero dar algumas orientações práticas de como administrar os seus recursos. Primeiro, controle os seus gastos. Primeira orientação, controle os seus gastos. Provérbios, capítulo 21, versículo 20, vai dizer: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Em outras versões, olha o que vai dizer: na casa do sábio há o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não tem, porque gasta tudo o que ganha. O primeiro passo para prosperar com sabedoria é controlar os seus gastos. O gasto descontrolado é sinal de falta de equilíbrio, falta de domínio próprio. Escuta essa frase: você nunca prosperará se gastar como rico, viver como tolo e administrar como se Deus não fosse o Senhor dos seus recursos. Olha isso. Você nunca prosperará se gastar como rico, viver como tolo e administrar como se Deus não fosse o Senhor dos seus recursos. Portanto, controle os seus gastos. Uma dica prática para você que deseja aprender a controlar os gastos é essa: registre tudo que você gasta por 30 dias. Faz esse teste. Começa a registrar tudo o que você gasta por 30 dias. Registra tudo. Você se surpreenderá com a quantidade de coisas desnecessárias com que você gasta o seu dinheiro. Faz esse teste. Pega aí os próximos dias. Começa a registrar tudo durante um mês inteiro. E você vai se surpreender com quanta coisa desnecessária você gasta o seu dinheiro. Muitas pessoas acabam gastando mais do que ganham exatamente por isso, por não terem um controle dos seus gastos. Então, primeira orientação, controle os seus gastos. Segunda coisa, aprenda a poupar seu dinheiro. Provérbios 6, verso 6, vai dizer: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha o que diz no verso 7. Que não tendo chefe, formiga não tem chefe, prepara no verão o seu pão e na cega junta para o mantimento. Olha o que ele fala. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Não tendo chefe, prepara no verão o seu pão e na cega junta
o seu mantimento. Salomão nos dá o exemplo da formiga, que se antecipa aos tempos difíceis, guardando no tempo da fartura aquilo que sustentará no tempo da escassez. Olha que coisa forte. Aprenda com a formiga. Olha lá. Se antecipa aos tempos difíceis. Ela guarda no tempo da fartura para aquilo que sustentará no tempo da escassez. Deus espera de nós prudência, boa administração com os recursos que Ele nos dá. Em Gênesis 41, Deus revela a Faraó, por meio de 2 sonhos, que viriam 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. José, então, ele interpreta o sonho de Faraó. Você conhece muito bem a história. José ele interpreta o sonho e apresenta um plano para Faraó. Olha o que José vai dizer. Olha o que José fala para Faraó. Durante os anos bons que estão chegando, ajuntem todo o trigo que puderem e guardem em armazéns. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito. Olha isso. Ele pede para estocar o trigo, a juntar o trigo em celeiro, a guardar em armazém, para os 7 anos de fome que virão. Olha que coisa interessante. Os 7 anos de vacas gordas, de prosperidade, fartura, não significava que eles deveriam viver em ostentação, luxo, desperdício. Eles deveriam desfrutar com prudência, armazenando tanto quanto fosse possível para os tempos difíceis. Isso é poupar, isso é ser econômico. Comece a cortar alguns gastos supérfluos e desnecessários, para que você comece então a poupar uma parte do seu dinheiro. Olha o que Provérbios 13, verso 11 vai dizer. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Olha, Provérbios 13, verso 11. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Isso aqui já vale uma orientação, né? Cuidado com essas promessas de enriquecimento rápido, instantâneo, que você vê por aí, né? Salomão nos ensina que aquele que ajunta aos poucos é o que terá cada vez mais. É guardar uma parte da renda mensal, evitar desperdícios, planejar os gastos. Escuta essa frase. Poupar é semear para os dias que ainda não chegaram. Olha isso. Poupar o seu dinheiro hoje é semear para os dias que ainda não chegaram. Caso venha tempos difíceis no futuro, você terá uma reserva de emergência para te socorrer. Agora, por último, terceira orientação prática. Aprenda a investir o seu dinheiro. Olha o que Eclesiastes 11 vai dizer. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Versículo 2. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no futuro. Na versão NVT diz, invista seus recursos em vários lugares, pois desconhece os riscos adiante. Irmão, olha só, aqui nós temos uma orientação clara sobre investimento. A Bíblia nos ensina a investir nossos recursos. E por que devemos investir nosso dinheiro, nossos recursos? Você já ouviu falar da inflação, o aumento do preço dos produtos e dos serviços ao longo dos anos? Aquilo que você compra hoje com R$100 não é aquilo que você vai comprar daqui 10 anos com R$100. Aquilo que você comprava 10 anos atrás, 20 anos atrás com R$100, não é aquilo que você compra hoje com R$100, por causa da inflação. Ou seja, isso mostra que o dinheiro parado perde valor com a inflação. Então é importante que você invista, nem que seja uma pouca quantia, mas a longo prazo você verá como faz diferença. Alguns investimentos que eu poderia indicar para você começar a pesquisar são Tesouro Direto, ações de empresas brasileiras ou estrangeiras, fundos imobiliários. Para você ter noção, com apenas R$10 você já pode começar a investir em um fundo imobiliário na bolsa. Alguns bancos têm a opção de você deixar o seu dinheiro guardado, enquanto ele rende todo mês para você. Mas antes de qualquer coisa, pesquisa, estuda sobre o assunto e depois invista.
Essas são algumas orientações práticas. Controlar os gastos, poupar com frequência, investir com prudência. Se for da vontade de Deus enriquecermos, amém. E se não for da vontade de Deus enriquecermos, amém também. Como Jó falou, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Paulo diz, sei o que é ter abundância, mas também sei o que é passar necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa deve ser a nossa postura. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter abundância. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se for da vontade de Deus querer que nós enriqueçamos, amém, assim seja. E se não for? Amém também. Devemos lembrar que a verdadeira riqueza não está na abundância de bens que possuímos, mas na abundância da graça, da integridade, da pureza, da santidade, do conhecimento, da sabedoria, do Espírito Santo. Essa é a verdadeira riqueza. Ter a paz de Cristo em nosso lar, ter o shalom de Deus, né? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Essa é a verdadeira riqueza. Tendo muito ou tendo pouco, temos o melhor, o Deus conosco. Se temos uma fortuna, mas não temos a Cristo, na verdade não temos nada. Mas se temos a Cristo e não temos mais nada, na verdade, nós temos tudo. Como o Salmo 23 vai dizer, o Senhor, meu pastor, nada me faltará. A ideia é, se o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. E por que de nada terei falta? Porque já tenho tudo, que é o Senhor como meu pastor. Essa é a verdadeira riqueza. Ter o nosso Deus, desfrutar da presença do nosso Deus. Amém? Vamos orar agora, nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai e provedor, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és fiel para suprir cada uma das nossas necessidades. Ainda que tenhamos pouco, queremos descansar em Ti, sabendo que a Tua graça nos basta. E que nossa alegria não está na abundância das posses, mas na presença do Senhor. Livra-nos, ó Deus, da ansiedade de querer cada vez mais, da inquietação do lucro a qualquer custo, da ganância, Senhor, que cega, e da cobiça que corrompe. Ensina-nos a sermos fiéis no pouco, humildes na escassez, mas gratos em todas as coisas, Pai. E também não permitas que rejeitemos a prosperidade que vem de Ti. Se for da Tua vontade, que cresçamos, que sejamos abençoados com recursos, dons, oportunidades, que seja para servir mais, repartir mais, glorificar mais o Teu santo nome. Dá-nos um coração equilibrado, firme no contentamento, mas disposto a multiplicar, livre da ganância, mas aberto à colheita que Tu quiseres enviar. Que o nosso trabalho seja digno, que as nossas mãos sejam justas e que nossos olhos estejam sempre voltados para o alto, de onde vem o nosso socorro. Em nome de Jesus, o nosso Rei, o nosso Pastor, nós oramos. Amém e amém.